as pequenas coisas me chamam a atenção. E quem sabe eu vejo as coisas dessa forma porque eu dou importância para as pequenas coisas. Alô, alô, galera do Multiverso Podcast. Estamos começando mais um episódio. Este é o episódio de número 30. Eu sou o Marcelo Carvalho. E eu sou a Andrelli Freitas e hoje nós temos uma convidada muito especial, a Alexandra Spolt, ela que é fisioterapeuta especializada em atendimento à pessoa idosa e também mestranda em envelhecimento humano. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês, né? Poder falar um pouco de mim, da minha trajetória, né? Eu acho que tem bastante coisa pra gente conversar, né? Vai surgir bastante com temas. certeza. Alexandra, por que terceira idade? Por que tu pegou esse segmento? Tu pegou essa... Tu te interessou? Tem os pais, algumas pessoas mais velhas que tu tem contato? Por que tu quis ajudar essas pessoas? Então, eu tive uma relação muito íntima com a minha avó paterna, né? Ela morava do lado da minha casa. Hoje ela já não está mais entre nós, né? E eu sinto muita falta dela, porque eu convivi muito, né? Então, meus pais trabalhavam e eu ia lá, né? Ela sempre foi a pessoa próxima ali. Eu sempre tive uma relação muito boa com os meus avós, todos, né? Hoje eu só tenho a minha avó materna aqui com nós, né? Assim, a grande maioria das coisas que eu sei fazer hoje foi a minha avó, a Nona Dorilde, que eu chamava ela de Nona, Nona Dorilde, que me ensinou. Né? Por exemplo, eu gosto muito de costurar. Costurar a máquina, né? Foi a minha avó que me ensinou a costurar, ainda naquela máquina antiga de pedal, sabe? Ela me dava os pedaços de calças jeans do meu tio, que ela ajustava, ele trabalhava numa oficina mecânica, e ela me deixava, eu quebrava a agulha, eu fazia de tudo, e ela me deixava, sabe? Ela me ensinou, a maioria das minhas habilidades manuais foi a minha Nona Dorilde que me ensinou. Fazer correntinhas de crochê, sabe? Nossa, eu ficava horas, fazia metros de correntinha de crochê. Então, eu ajudava muito ela sempre teve muitos problemas de saúde, né? Mas ela nunca desistiu da vida, sabe? Ela sempre teve muitas limitações, mas ela era aquela avó que fazia os cafezões no sábado de tarde e ela não sabia quem viria, mas a mesa estava posta, sabe? Então, a gente brinca, eu e os meus primos, do famoso guisadinho da nona, né? Que era, assim, o cheirinho daquela carne moída era surreal, sabe? E nos almoços de domingo, ela fazia o Chico balanceado. Não sei se vocês sabem que sobremesa é essa. Sim. Eu tenho pânico dessa sobremesa. Ué? A gente ia abrir a geladeira pra ver o que ia ter de sobremesa. E tinha o Chico balanceado e dizia, ai, de novo. Eu nunca gostei muito dessas coisas com ovos, com claras, enfim, né? Todo mundo adorava e eu não. Mas assim, eu acho que teve uma grande influência, né? Tinha uma tia minha também, que morava do lado, a tia Gema. E ela também tinha muito problema ela tinha prótese de quadril, ela andava de bengala, né? E ela me pedia pra mim fazer massagem nos pés dela, nas pernas dela. E ela sempre me dizia, quando eu me formei, ela me disse assim, Ale, eu sabia que tu ia ser alguma coisa assim, porque tu tinha muito jeito. Imagina, eu devia ter o quê? Uns 7, 8, 9 anos, e eu já tava nisso, sabe? Eu acredito que a fisioterapia, ela me escolheu. Não fui eu que escolhi a minha profissão. Porque eu estudei sempre em escola pública, né? Eu estudava em Garibaldi. E aí teve a oportunidade de fazer a prova do Enem. Quando a gente termina ali o ensino médio, né? Eu fiz a prova do Enem.
E eu tirei a nota, aquela vez a redação era sobre 100, né? Agora mudou muito. Eu tirei 97,5 na prova da redação do Enem. Eu fui muito bem. E meus pais sempre me estimularam muito a estudar. Eu lembro, tenho lembranças assim que eu chegava em casa e colocava os cadernos na mesa de noite e a minha mãe olhava se eu tinha feito, se faltava alguma coisa, sabe? Sempre, dentro das possibilidades dos meus pais, eles sempre me estimularam muito a estudar, né? E ser uma pessoa correta, né? Se eu falei que eu vou fazer X coisa, honrar com o que eu falei, sabe? Então, assim, se eu sou a pessoa que eu sou hoje, é aquela coisa, se a gente não honrar as nossas raízes, não tem, né? A gente tem que Exatamente. honrar as nossas raízes, né? Então, eu sou muito grata aos meus pais, à minha família. E então, toda essa questão, né, voltando, eu acho que tem uma influência muito grande. Essa questão de eu ter participado muito da vida dos meus avós, né, das pessoas próximas, porque eu era a única criança ali perto. Então, eu ia pra lá e pra cá, não parava, né? Tava sempre no meio deles. Sim. Bom, e tem que ter muito amor, né? Trabalhando ainda mais com idosos, né? Como que é estar frente a frente com pessoas assim mais fragilizadas e que precisam também do teu amor? Existe aquela separação assim, bom, ele é meu paciente, eu vou só fazer esse trabalho e pronto, eu não vou me envolver em algo emocionalmente. Como que funciona? É uma questão, assim, tanto quanto desafiadora, sabe? Porque quando a gente estuda, a gente tá na faculdade, a gente é disciplinado você é um profissional da saúde, você precisa ser ético, você precisa diferenciar as situações, né? E não se envolver afetivamente, né? A gente tem que ter Claro. tem que ter um limite para tudo na vida, né? Exato. Mas assim, como eu sou um profissional fisioterapeuta é profissional de primeiro contato, né? E hoje, como eu trabalho só com a fisioterapia domiciliar, eu entro na casa das pessoas, né? Então, assim, eu tenho pacientes que eu atendo há 7 anos, por exemplo. Então, como é que tu não vai criar um vínculo com essas pessoas, né? E eu acho que sim, que tem que ter muito amor pelo que tu faz. Porque se tu não ama o que tu faz, isso se torna um fardo muito grande. Claro, tem momentos assim que a gente fica exausto, né? Como em qualquer profissão, né? Como em qualquer situação da nossa vida, tem momentos que parece que o copo tá extravasando, né? Mas a gente tem que achar formas de lidar com isso, né? Porque eu acho que quando tu cuida do outro, quando tu te dispõe a cuidar do outro, a entender a dor do outro, por momentos tu tem que deixar as tuas dores de lado, né? Mas é isso que acontece, As né? tuas limitações de lado. Às vezes eu tô com a minha cabeça cheia de coisas do mestrado, é família, né? É cuidado pessoal, como eu te falei antes da gente começar, né? Eu fiz a cirurgia bariátrica. Então, assim, eu tenho uma série de cuidados que eu tenho que ter, eu tenho que manter pra mim me manter bem, né? E às vezes a gente tem que colocar aquilo numa caixa. Por exemplo, a Alexandra que tá falando aqui agora, quando ela chega na casa do paciente, ela tem que botar os problemas dela numa caixa. E ela tem que estar disponível. E uma coisa que eu digo pra vocês, eu sempre falo que os meus pacientes, eles fazem muito mais bem pra mim do que eu faço pra eles. Olha. Muito, porque assim, ó, conviver com pessoas idosas é uma experiência, assim, surreal. Surreal. Não, e a gente tá vivendo um mundo, a gente tá vivendo tempos que se fala muito em envelhecimento, Sim. em envelhecer bem, em envelhecimento saudável, em envelhecimento ativo, né? Só que a maioria das pessoas, é triste o que eu vou falar, mas é muito real porque eu escuto muito, não gosta das pessoas idosas. Acha que é um fardo, talvez? Eu não sei qual pode ser essa relação que as pessoas têm, né? Daqui a pouco até uma negação de como eu vou chegar lá, né? Mas eu acho que a gente não vai colher, se eu plantar hoje sementes de abóbora, daqui 40 anos eu não vou colher morangos. Eu tenho que plantar as minhas sementes
e cuidar, e regar, e alimentar elas para mim colher os frutos das sementes que eu tô plantando agora. Então, assim, a gente vai envelhecer e ninguém tá livre disso. O envelhecimento, ele é um processo e ele começa a partir a gente usa um marco, principalmente o envelhecimento osteomuscular, a partir dos 30 anos de idade, né? Então, a gente tá em processo. Todos nós temos mais de 30 anos, né? Então, não tem para onde a gente fugir. Então, o que a gente tá fazendo com as nossas sementes para chegar lá na frente? Então, eu acho que tem uma relação muito íntima de como as pessoas se sentem em relação ao futuro, sabe? E se fala muito. Pode abrir as notícias e sempre fala em envelhecimento, a população está envelhecendo, né? Eu acredito que vocês também, as pessoas que vocês convivem, cada vez menos têm filhos, né? Quem tem filhos tem um filho e algumas pessoas têm mais e eu respeito né? A gente tem que entender as limitações, as crenças de cada um, mas a gente tá caminhando a passos largos, né? Para um futuro de pessoas velhas, né? Sim. Como é que vai ser daqui para frente? Né? Talvez a gente não veja isso. Se a gente tiver o privilégio de chegar nos 80, nos 90, bem, graças a Deus, porque chegar nessa idade, assim, eu vejo que é um privilégio muito grande. E principalmente chegar nessa idade lúcido, né? E poder olhar para trás e ver tanta coisa maravilhosa que fez, né? Eu acho que isso que te dá aquele sentido da vida. Isso aí. Morrer bem. Tem até uma frase, né? Hoje é um bom dia para morrer. Geralmente as pessoas que estão vivendo bem, sem algum problema, né? Eles comentam essa frase. Tem um livro de uma médica, Ana Cláudia Quintana Arantes, não sei se vocês conhecem. O nome do livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É sensacional. Ela fala sobre o processo, sabe? E falar sobre morrer, falar sobre finitude é um tema impactante, né? A gente não é preparado para isso, mas todo mundo vai ter que lidar. E eu acho que a gente fala muito pouco, tá sendo muito esquecido isso e é um tabu muito grande, né? Sim. Então eu acho que a gente que tá aqui à frente, né? Porque assim, a gente tem um poder de influenciar. Muito. Né? As redes sociais facilitam muito. E eu acho que a gente tem que levar para as pessoas esses assuntos. Aí, assim, ó, tem até políticas de diretivas de como eu quero que a minha vida termine, né? Tu que tá estudando direito, né? Eu não sei se tu chegou nessa parte ainda, mas tem assim, ó, se eu quiser procurar uma pessoa, né, para conversar, a gente tem que conversar até com os familiares sobre doação de órgãos, de como eu gostaria que fosse, né? E as pessoas me dizem, ai, Ali, mas por que tu tá falando isso, credo? A gente tem que falar. Pra não se assustar depois, né? Eu acho Como que é essa que eu preparação... quero que seja? Sim. Sabe? Daqui a pouco eu tô ali com uma situação, eu tô internada no hospital e a equipe que tá me cuidando vai dizer assim, olha, agora a Alexandra entrou numa fase que a gente fala de cuidados paliativos, né, de final de vida, de finitude. O que é o cuidado paliativo? É a gente dar o máximo de conforto para aquela pessoa pelo tempo que ela tem de vida ainda. Não quer dizer que a Andriele entrou em cuidado paliativo, né? E isso é definido por uma equipe, não é só uma pessoa que decide isso. Então, a partir de hoje, a gente não vai fazer mais nada pela Andriele. Porque a gente não sabe se ela vai viver 1, 2, 5 dias, 3 meses, 1 ano. O cuidado paliativo, ele se refere a gente dar suporte de vida e conforto pelo tempo que essa pessoa viver. E não que a gente não vai fazer mais nada, absolutamente nada por ela. E a maioria das pessoas não entende isso, né? E as pessoas têm que se preparar financeiramente também para a velhice, né? É muito raro um idoso que não tome remédios, que não tenha que fazer exames, que não precise de cuidados médicos, né? E vai se tornando caro, né? Vai. Manter tudo isso. Vai, é bem caro, né? Graças a Deus, aqui na nossa cidade, o sistema de saúde, ele é um sistema de saúde bom, né? O SUS. Eu vejo isso, assim, tem alguns pacientes que utilizam, né? Alguns têm
tem o plano de saúde, né? Mas eu acho que sim, que a gente tem que pensar nisso e ter uma reserva para isso. Se a gente for usufruir para alguma diversidade que a gente vai ter, ok, senão a gente vai desfrutar de outras formas, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a se preparar hoje para isso, porque pensando de novo, voltando para aquele gancho, né? Estamos envelhecendo, o mundo está caminhando a passos largos para isso, né? E é incerto, a gente não sabe como vai ser. Mas a questão, além dessa questão que tu fala de nos precaver financeiramente, eu acho que a melhor forma da gente se precaver é com prevenção, né? Porque tem medicação, né? Tem inúmeras formas, né, de a gente tratar as doenças crônicas, né? A gente sabe que o processo de envelhecimento, ele pode vir acompanhado de algumas comorbidades, mas isso não quer dizer que uma pessoa com comorbidades não possa ser saudável, né? Porque tem algumas comorbidades, as comorbidades não têm cura, mas elas têm tratamento e tem prevenção. Então, o que eu tenho que fazer, Pra né? prevenir, né? Como é que eu vou regar essas sementes que a gente falou antes, né? Para chegar lá na frente, daqui a pouco, mesmo eu tendo uma reserva financeira boa, né? Eu tendo recursos para isso, daqui a pouco eu posso usar essa reserva para viajar com 80 anos, né? Para criar começar um projeto novo, né? Enfim, para outras coisas. E assim, é aquela questão: como é que eu vou regar as minhas sementes agora para colher os frutos lá na frente? A Alexandra, de uns 2 anos atrás, era uma. Pensem na pessoa mais sedentária que vocês podem imaginar. Eu era assim. E graças a Deus que a gente muda, que a gente vira chave, que a gente vai atrás de informação, né? Por isso que eu reforço, a gente é influenciador. E a gente influencia muitas pessoas sem a gente saber, né? E o que te incentivou, Alexandra, a mudar e sair do sedentarismo? Então, primeiro, a minha relação com a minha profissão, né? Ser profissional da saúde, a gente tem que ter, a gente pelo menos tem que mostrar um pouco do que é viver na realidade, né? Ninguém vive só de rede social, ninguém vive só de coisas boas e bonitas, né? Eu pensei assim, eu cheguei num ponto que eu procurei várias alternativas para tentar emagrecer, porque eu sempre fui obesa, né? E em relação aos cuidados com a minha saúde, eu cheguei num ponto que eu tinha procurado várias alternativas para eliminar peso por causa da minha questão cardíaca, né? E aí eu procura aqui, procura ali, conversa com um com o outro, surgiu a ideia da cirurgia bariátrica, né? Então eu fui acompanhado por uma equipe, frisando que a gente tem que ser sempre bem acompanhado, né? Se a gente tem dúvidas, a gente tem que sanar. E uma rede de apoio, assim, sensacional em relação de amigos, de profissionais da saúde, colegas, né? De família, assim, a gente... Se tu tem uma rede de apoio boa, eu acho que tu consegue dar conta, né? Mas a gente tem que entender que a gente não é uma fortaleza, que a gente não é invencível, né? Que a gente não é um autossuficiente, eu falo. Eu achava que eu era assim. Só que graças a Deus eu virei a chave e eu me dei conta que não. Eu cuidava de todo mundo e eu me deixava sempre em segundo plano, né? E a maioria das pessoas faz isso. A gente quer dar conta de tudo, da correria, do trabalho, do estudo, da academia, e quando a gente vê, a gente tá atolado. E é um pensamento comum de quem é jovem de se achar invencível, imbatível, nunca vou ter problema, minha saúde é perfeita, Nunca vou envelhecer. nunca vou envelhecer, posso fazer qualquer coisa, né? E a pessoa vai amadurecendo e vai vendo que não é assim, E né? isso aí não é assim, não é assim. E aí eu cheguei, enfim, por consulta aqui e ali, conversa com um com o outro, chegamos na cirurgia bariátrica. E eu enfrentei, eu fui a primeira pessoa que fez a cirurgia bariátrica do Hospital Tacchini no meio da pandemia. Quantos quilos tu tinha? 135. E hoje 66. perdeu 70 quilos. Caraca. Mas assim, é surreal, sabe? É uma mudança de vida surreal. Mas eu vou fazer uma ressalva. Mesmo chegando nos 135 quilos, eu nunca deixei de fazer
Absolutamente nada. Pelo meu IMC, eu era considerada uma obesa mórbida, né? E com um problema cardíaco, né? Eu já era hipertensa, eu tava pré-diabética, então era uma série de questões ali e eu sempre tentei dar o meu melhor nas condições que eu tinha, mas me deixando em segundo plano, né? Eu dava conta. Hoje, eu paro e penso e falo para as minhas pessoas mais próximas, eu não sei como eu fazia tudo o que eu fazia. E hoje eu vejo que eu sou uma pessoa muito resiliente e muito forte. Muito forte. Eu acho que a gente passa por todas essas adversidades, por todas essas provações, pra gente se dar conta que a gente é capaz e que a gente não pode desistir nunca. E eu uso muito isso com os meus pacientes. Muito. Não importa se tu tem 96, 97 anos, eu hoje atendo pacientes com essa idade. Pessoas com essa idade. E a gente sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer, a gente sempre tem um desfecho positivo. É isso que eu tento levar no meu trabalho, sabe? Um desfecho positivo. A gente põe numa balança, né? Vamos tentar fazer o lado positivo pesar um pouquinho mais, né? A gente sempre tem uma coisa boa para extrair. Ai, mas eu não consigo mais. Aqui as pessoas idosas, elas são muito de ir na horta, de capinar. Ok, então nós vamos achar uma forma de adaptar. Hoje em dia a gente pode fazer, por exemplo, nessa mesa eu posso fazer uma caixa alta, colocar terra e a pessoa trabalhar manualmente aqui sentada. Tu entende? Então eu me vejo como uma pessoa que cria estratégias. De vamos ver de outro ângulo, né? Eu acho que o fisioterapeuta tem muito disso, tá enraizado na gente, né? E uma coisa que a gente não pode esquecer é o toque, tá? Hoje em dia tá tudo muito automatizado, né? Tá tudo muito... Vira automático tudo que a gente faz, porque quanto mais a gente faz um processo, uma função, mais automático a gente fica, né? E eu acho que falta muito o toque. O toque. Ou a escuta ativa, a empatia, né? Te coloca no lugar do outro. Porque, por exemplo, eu tenho um nível de tolerância à dor, tu tem um nível de tolerância à dor e tu tem outro. Então, assim, mas o Marcelo falou que tá com dor de cabeça. Mas nem é tanta dor assim, porque ele tá aí caminhando, ele tá... Tu entende? A Andriele hoje disse que não tá se sentindo disposta. Mas acho que ela não tá aí com vontade. Né? Então, assim, todas essas adversidades que eu passei, a cirurgia bariátrica, a cirurgia cardíaca, né? Isso só me fez amadurecer e entender que a gente tem que respeitar a dor do outro, né? Que a gente tem que parar e analisar todo o contexto. Não é porque hoje eu cheguei lá na casa da Dona Maria que aquela família funciona daquela forma e eu vou chegar lá julgando. A gente tem que tirar esse tom de julgamento que a gente tem. Tem que ter empatia. E a gente julga demais, né? Demais. Ai, mas o Marcelo e a Andriele, olha, eles estão fazendo um podcast, né? Mas e o que eles passaram por tudo isso para chegar aqui? Exatamente. Né? Eu acho que a gente tem que valorizar muito isso. Tem que valorizar e tem... Isso aí é empatia, não adianta, né? Tu parar, desacelerar e olhar, não, peraí. Vamos rever essa situação e vamos se colocar... Como é que pra Andriele tá nessa situação? Né? Então, eu acho que todas essas adversidades que eu passei só me tornaram uma pessoa mais forte, resiliente e que me faz entender o outro. Claro, tem horas que eu me revolto também, que eu fico indignada, afinal, é um ser a humano, gente né? é humano, né? Mas eu acho que a gente tem que aperfeiçoar isso na gente. Exato. Tu deu o exemplo da horta, né? O que as pessoas de mais idade podem fazer para prevenir acidentes? Por exemplo, na casa tem um corrimão, tem um tapete para não escorregar, porque eu imagino que muitos dos problemas são de tombos, de fraturas, porque a pessoa cai, né? Sim. O que a pessoa pode fazer para prevenir de não se acidentar, né? Nesses exemplos aí? Assim. Sim, então hoje é o Dia Mundial da Prevenção de Quedas. Exatamente hoje. É a Organização Mundial da Saúde, ela definiu o dia 24 de junho como o Dia Mundial da Prevenção de Quedas, né?
E então, as quedas, elas acontecem por diversos fatores, né? E a gente tem muito a ideia de que, o idoso caiu é normal. Cair é normal. Cair não é normal. Se uma pessoa com mais de 60 anos teve um evento de queda, é um sinalizador de que alguma coisa não está certa. A queda, ela é um sinalizador de que a capacidade funcional dessa pessoa está dando sinais de que ela está começando a diminuir, né? Então, tem vários fatores, desde doenças associadas, de déficit de equilíbrio, de nutritivos, né, da questão de alimentação, de interação medicamentosa, enfim, tem uma série de fatores envolvidas, né? Alguma anemia, pressão baixa, né? Isso, a pressão baixa, a questão da hipotensão, né? Até daqui a pouco a interação medicamentosa, porque a maioria das pessoas idosas tomam uma quantidade grande de medicações, né? Então, a hipotensão é um dos fatores que pode influenciar na queda, né? Então, quando uma pessoa idosa próxima de vocês caiu, vamos ligar o sinal de alerta, porque tem alguma coisa que não tá certa. Cair não é normal. Não é normal, né? E além dos fatores intrínsecos, nós temos os fatores extrínsecos, que são relacionados ao ambiente, né? Então, assim, é sensacional, uma casa cheia de tapetes, bem arrumada, com mesa de centro, né? Com a mobília toda bonita, mas às vezes o que é bonito não é funcional, né? Então, o fisioterapeuta que atende no domicílio, né? Que atende pessoas desse público, ele tem que ter um olhar mais atento para essas questões. É óbvio que a Alexandra não vai chegar lá na casa da Dona Maria e dizer: Dona Maria, a senhora vai ter que tirar todos os tapetes da tua casa. Até porque a casa da Dona Maria, né? E ela sempre teve tapetes na casa dela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar estratégias, né? O meu papel é orientar, né? Mas eu não vou chegar lá na casa da Dona Maria tirando os tapetes dela. Não é assim, né? Então, assim, a questão da prevenção que tu me perguntou, né? É a questão de instalar corrimões, de instalar barras de apoio no banheiro, né? Para levantar do vaso, dentro do box, cuidar com os pisos, né? A maioria dos pisos, eles são escorregadios. A questão de fios soltos, né? Por exemplo, aqui tem uns fios soltos, né? Deixar sempre esse trajeto que a gente vai passar limpo, né? A maioria das quedas acontecem durante a noite nas idas ao banheiro. Porque com o passar do tempo, as pessoas idosas, elas têm uma urgência urinária maior, né? Até pela questão da interação medicamentosa também, né? E assim, é muito comum, eu vejo pelos meus pacientes, que durante a noite tem pacientes que levantam 5 vezes numa noite para ir ao banheiro. Bastante, né? E aí, assim, levantam só de meia, né? Levantam com pressa, porque quando tu acorda do teu sono, tu tá com uma urgência e tu precisa ir logo. O indicado é que tu sente na cama, fique um pouquinho pela questão da hipotensão, né? Porque quando a gente tem essa troca de postura, pode ser que a nossa pressão arterial varie. E essa hipotensão pode levar a uma queda, que nem tu falou antes, né? A questão do trajeto até o banheiro ser iluminado. Eles não acendem a luz. A visão, né? A pessoa pode não enxergar que tem alguma armadilha no meio do caminho, né? Isso aí a maioria deles são usuários de óculos, né? Às vezes eles não acham, colocam porque não dá tempo de colocar Sim. óculos. A urgência é tão grande, né? E não acendem a luz porque já sabem o caminho, né? Quantas vezes a gente já levantou no escuro e pra ir pra geladeira tomar uma água, né? Sim. Não, e pode ter coisas inesperadas, mas por quem tem criança em casa, daqui a pouco a criança deixou um brinquedo que no meio do caminho. Uma bola, né? Uma bola, Os pets, animais de estimação. Sim. Eu tenho uma cachorrinha, a Lili tá sempre embaixo dos meus pés, o que eu tô fazendo. E às vezes eu dou uma pisadinha dela e eu digo: Lili, eu te pisei porque tu tá embaixo dos meus pés, né? Eles estão sempre junto com a gente. E então, assim, tem várias coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, hoje tem aquelas lâmpadas com sensor de presença. Sim. Tu pode instalar em um ponto estratégico de que quando tu for sair do teu quarto e passar pro corredor, por exemplo, ela acenda, né? E aí é uma questão... São várias coisas que a gente pode fazer, né? E
é um dado bem importante que entre as principais causas de morte em pessoas idosas, a queda está entre elas, tá? Ela é um fator de altos índices de hospitalização, de fraturas, principalmente de fêmur, né, de bacia. Então, assim, pensa uma pessoa com 90 anos que ainda caminha, caiu, fez uma fratura de fêmur, a gente tem vários desfechos que podem se instalar. A gente tem o desfecho de que ela vai conseguir fazer com um tratamento conservador, reabilitar essa fratura, né? Que é não operar. Mas daí ela vai ficar com uma série de restrições e a gente sabe que a restrição ao leito, em questão de uma semana, já tem uma perda de massa muscular, assim, surreal, né? A questão de massa óssea também, né? Que é a osteopenia, que a gente fala muito. Então, assim, e da perda da massa muscular é a sarcopenia, né? Então, assim, em virtude de uma queda, isso gera um ciclo muito grande de coisas negativas, sabe? Então, por isso que a prevenção é muito importante. E além de morte, de hospitalização, né, desse paciente daqui a pouco ter que passar por uma cirurgia, né, para reestruturar esse osso que foi lesionado, de ter riscos dele não passar dele ir para a cirurgia e não voltar, ou de ter uma complicação pós-operatória, né, de não sair do hospital. Se sair do hospital, ele pode sair sem não conseguir reabilitar na fisioterapia e não caminhar mais. Então, é muito sério. É muito sério. E com a pandemia, o isolamento social e, enfim, a gente cuidava muito, foi tudo muito voltado para o cuidado com a pessoa idosa, né? Que era o maior alvo do Covid, eram as pessoas com comorbidade e as idosas, né? Sim. Então, a gente colocou eles numa redoma, né? E a gente evitava até de ir visitar ou deixava as compras na porta por uma questão de precaução, né? E isso teve desfechos muito negativos em questão do isolamento, né? Sim. E as quedas aumentaram, assim, ó, gente, o que teve de internação hospitalar por queda, por fratura. É porque daí eles ficavam mais sozinhos, né? Isso, sabe? E a questão da interação social, e aí a queda, o que ela acarreta? Ela pode acarretar uma fratura, ela pode desenvolver na pessoa idosa também o medo de cair. Então, o medo de cair, ele vai te gerar uma série de limitações, né? Então, assim, ó, eu, Alexandra, caí, eu tenho medo de cair se eu ia no mercadinho do meu bairro fazer compras todo dia, daqui a pouco fosse comprar o meu pão fresquinho, eu vou deixar de ir, porque eu tenho medo de cair. Então, isso diminui, ele limita muito e às vezes a gente nem percebe. São traumas, né? Então, a gente tem que trabalhar nisso também, sabe? A função do fisioterapeuta é passar segurança para o paciente, né? A criar estratégias de como lidar com isso também. Sim. E tu comentou antes sobre a prevenção, né? A gente precisa prevenir e plantando, né, as sementes para quando a gente chegar lá na velhice a gente estar bem. A questão da fazer exercício físico, alguma atividade, isso é muito importante também quando chegarmos lá ou somente antes? O nosso corpo foi feito para se movimentar. E sim, a questão da prevenção, além do movimento físico, né? De estar ativo. Eu falo muito, precisamos estar ativos, fomos feitos para isso. É a questão da alimentação. A gente tem que ter uma alimentação saudável e balanceada. Vendo que a maioria das pessoas idosas, eles não têm mais aquela apetência por proteína, por exemplo. Em questão da limitação dos dentes, Sim. né, das próteses, né, da deglutição, a questão do paladar também, né. Então, a gente tem que criar estratégias e ter contato com profissionais que possam auxiliar nisso, né. Eu acho que o atendimento do idoso, ele é multidisciplinar, né. Então, a gente precisa ter uma rede de apoio de geriatra, de psicólogo, de nutricionista, sabe, de enfermeiro, Claro. né? E graças a Deus eu tenho aqui, como a gente mora em cidade pequena, eu consigo ter contato com vários profissionais assim de gabarito, sabe? E a gente troca ideias sobre os pacientes, se indica, e as famílias, elas te dão credibilidade. Que como tu tá ali,
Quando tu sugerir, olha, Andriele, eu acho que para tua mãe seria ideal que tu consultasse com uma nutricionista, porque ela não tá se alimentando bem. E aí eu faço um gancho de que eu, como fisioterapeuta, indo na casa do paciente, eu não posso chegar lá, fazer 3 séries de 10, de um exercício, de outro. Tchau, dona Maria, tudo bem, tudo de bom para a senhora até semana que vem. Não é assim. Eu tenho que ter uma visão ampla de tudo que está acontecendo, de todas as necessidades que esse paciente tem. Eu tenho que conhecer todas as medicações que esse paciente usa para mim saber qual é a interação delas e daqui a pouco me dar conta de que alguma coisa pode não tá batendo, né? Porque tem pacientes que fazem um acompanhamento clínico com os profissionais com frequência e tem alguns que ficam anos sem ir, porque eles acham que eles estão bem. Sim. Né? Então, a alimentação, a revisão com médicos, com o geriatra ou com o médico clínico de confiança do paciente e da família é necessário na questão da prevenção. Manter-se ativo. Então, tem uma série de coisas, de estratégias. Não é porque um paciente não caminha mais que ele não tem condições de se manter ativo. Tem. A gente tem estratégias para ajudar nisso, né? A questão da prevenção da organização da mobília, da casa, das rotinas. Qual é o melhor horário para mim auxiliar esse paciente a tomar o seu banho, por exemplo? É o horário que tiver mais pessoas disponíveis, né? Enfim, a questão da orientação, ela é muito importante e a gente tem um papel que a gente precisa muito orientar as pessoas, né? As famílias, porque quando a gente está se deparando com a dificuldade, com a limitação na nossa frente, ela tá tão na nossa cara que a gente não vê. Sim. Né? E precisa de um toque de uma outra pessoa. Então, como eu tô indo lá, digo, olha, eu percebi que a dona Maria tá mais emagrecida, ou tá mais prostrada, tá mais quietinha, tá mais pálida, tá? Vocês estão percebendo alguma alteração, né? Eu acho que a gente tem que ter essa visão, né? Quem trabalha com a pessoa idosa tem que ter essa visão mais aguçada, né? Então, a questão, sim, da prevenção, né? Manter-se ativo, alimentação saudável, sono de qualidade, né? A gente precisa cuidar muito do sono. Socializar, né? Porque a maioria das pessoas de mais idade, elas têm muitos pensamentos negativos, né? De que a vida tá acabando, então precisa ver coisas novas. Eu gosto muito de usar música nos meus atendimentos. Eu vejo que vocês dançam, né? Tem algumas que dançam. Dancinhas do TikTok, adoram, alguns adoram, né? Dancinha. Sim, levar o tablet com jogos, né? Enquanto faz o cicloergômetro, que é aquela mini bicicleta, ao mesmo tempo que tá ali fazendo um aeróbico, tá fazendo treino de dupla tarefa, que eu associo o movimento ativo, o motor, com o estímulo cognitivo, né? Então, esse é o treino de dupla tarefa que vem se usando bastante. Então, tu pensa, se eu vou há 7 anos na casa de uma pessoa, eu tenho que diversificar o que eu faço. Sim. Mas lembrando que o básico bem feito é o ideal, mas a gente precisa diversificar um pouquinho, né? Então, eu acho que é isso, é sono, é alimentação, né? É manter-se ativo, é consulta periódica, né? Com médicos, é adequação do ambiente. E quais que são os desafios, então, Alexandra, dessa tua profissão? Ela é bem desafiadora, sim, e bem recompensadora também, né? Porque, às vezes, um dos desafios que eu vejo é que quando eu chego para avaliar um paciente, geralmente não o paciente, mas as famílias, eles depositam na gente como um papel de solucionador de problemas, né? Porque, assim, o fisioterapeuta, ele é reabilitador. Ele é visto primeiramente como reabilitador, né? E nem sempre a gente consegue solucionar. A gente consegue amenizar algum processo que está acontecendo. Às vezes a gente consegue só dar um pouco de conforto. E para aquele paciente isso basta. Mas para a família, não. Porque a família... Imagina, é a tua matriarca, é o patriarca que tá ali, é a base da tua família,
E tu quer que o melhor seja feito por ela, mas nem sempre o que a gente quer que seja feito é o melhor. Esse é um desafio bem grande. Mas aos poucos, assim, com conversa, né? Tu tira todas as dúvidas, né? Tu te coloca no lugar, tu vê as necessidades tanto do paciente quanto das famílias. Aos pouquinhos tu vai conseguindo mostrar o teu trabalho, né? Tu vai introduzindo com os teus artifícios coisas e maneiras de que, com o passar do tempo, eles ficam satisfeitos porque eles veem que o que tu tá fazendo é o que realmente a pessoa precisava, né? Porque nem Sim, sempre o que a gente quer é o melhor a ser feito, né? Então eu acho que esse é um ponto bem desafiador, assim. Mas com o passar do tempo, as pessoas vão criando um vínculo contigo e um contato, né, de confiança. É uma relação de confiança muito grande, né? E graças a Deus, assim, com todas as famílias e os pacientes, eu tenho uma relação muito boa de confiança. E isso é muito gratificante, né? com certeza. É bom, nós jovens, a gente já tem várias histórias para contar, e até mesmo a história que tu comentou ali, que tu fez bariátrica, que tu fez uma cirurgia no coração. E nós já ficamos assim, com sentimento, né, com aquela. Como que é? Ou se já houve alguém que te contou uma história e tu ficou. No teu trabalho, por exemplo, uma pessoa muito idosa que tu foi para casa pensando naquela história, olha, poxa, tipo que tu ficou triste com aquela história ou forte, dependendo da história que a pessoa tenha te contado. Foram várias, né? Sempre tem histórias e nem sei se não é forma de vida, eu nem sei se é como eu me expressar direito, coisas que as pessoas passaram, né? Situações, adversidades, e são pessoas que daqui a pouco poderiam ser amargas, sabe? Ser tristes, não ter perspectiva, né? E tu chega lá pra atender e tu diz, poxa, como essa pessoa é forte e resiliente, porque ela passou por tanta coisa e olha, ela tá aí esbanjando alegria e contagiando as pessoas que estão ao redor dela, né? Que às vezes tu diz assim, aquela pessoa tinha tudo pra dar errado e deu certo demais, sabe? Então, essas, claro, eu não vou abrir aqui situações porque nem vem ao caso, né? Mas eu acho que isso só faz contribuir para mim, como tanto no meu profissional quanto no meu intelectual, positivamente, né? Porque a gente sempre tira uma coisa boa Sim, exato. daquilo. E assim, já teve várias vezes, várias situações que eu já chorei muito, tá? Inclusive junto com os pacientes, porque a gente é humano, né? E assim, eu lido muito com perdas, né? Eu crio muitos vínculos com os meus pacientes e seguidamente eu tenho que me despedir deles, né? E isso é bem triste. Para mim é difícil, por mais que eu tenha que transparecer que não é É, difícil porque eles fazem parte da minha vida e eu faço parte da vida deles. Então, assim, eu sei que eu deixo marcas em todas as pessoas que eu atendo, mas elas também deixam marcas em mim, né? E isso é muito bonito, mas sim. isso também é triste de um outro lado. Porque além da família estar lidando com a perda, e eu ter que daqui a pouco dar um pouco de suporte, eu também vou ter que lidar com aquela perda, né? Então a gente tem que se trabalhar muito em relação a isso também. E isso também é que tu me perguntou antes, né? Não foi dificuldade, foi Desafios. desafio, Desafio. né? De a gente lidar com essas perdas, né? Não tem como não Porque se tu não tá apegar, né? perdendo um paciente, tu não tá perdendo um valor que tu vai ganhar no fim do mês. É uma pessoa, né? E faz parte do teu convívio. Hoje eu tenho ativos 37 pacientes que eu atendo na semana. Então são 37 pessoas, 37 casas, 37 famílias diferentes. Não tem como a gente simplesmente colocar aquilo numa caixa e chegou às 8 horas da noite, desliguei a chave, acabou. Não é assim, Não é né? assim, né? Não é assim. Tua cirurgia foi na época mais difícil, que foi a época da pandemia, que
a área de saúde estava lotada, os hospitais, tudo. Tava. Tu acha que da pandemia para cá, a profissão de fisioterapeuta está mais valorizada? Porque uma das sequelas da pandemia foram os movimentos que muitas pessoas perderam e tem que recuperar Sim. aos poucos. E aí a procura até de gente jovem por fisioterapeutas aumentou muito, né? Como é que tá de lá para cá? A procura aumentou muito. Eu acho que estão investindo muito em pesquisa também, né? E sim, aumentou muito e só que não chega para mim esse tipo de demanda, né? Chega para os outros colegas, principalmente para quem trabalha no hospital, né? E em clínicas de reabilitação, né? Não é. Tem alguns casos mais específicos que sim necessitam da reabilitação domiciliar, mas depois que tu tem uma condição de alta da reabilitação domiciliar, tu encaminha para uma clínica, né? Depois tu encaminha para um profissional da educação física, né? Porque é um processo, né? E eu acho que sim, que as pessoas estão conhecendo mais o que é a fisioterapia em si e estão sim valorizando mais, né? Porque muita gente precisou, né? Não só na questão motora, mas na questão respiratória também, né? E tu acha que a tua profissão, em alguns momentos, já foi desvalorizada ou ela sempre foi muito valorizada? Como é que as Não. pessoas. Eu acho que ela já foi muito desvalorizada e em alguns momentos ainda é. É. Eu acho que é uma profissão que, às vezes, e é triste falar isso, ela não é reconhecida da forma que ela deveria ser. Porque O que as pessoas imaginam que é? as pessoas imaginam que fisioterapeuta faz massagem. O que mais eu escuto, nossa, mas tu faz muita massagem nos velhinhos, né? As pessoas acham que eu faço massagem. Não, eu vou na casa das pessoas, eu faço elas se movimentarem, a gente faz exercícios para melhor a manutenção de força muscular, de equilíbrio, né? Toda a questão de mobilidade, das capacidades funcionais, de eu conseguir pentear o meu cabelo, de quando eu tomar banho, independente de eu tomar banho de pé ou sentada, eu conseguir fazer a minha higiene, de eu conseguir me alimentar, né? É isso, o meu foco é esse, né? De quando um paciente com um pós-operatório de alguma fratura, por exemplo, de fêmur, a pessoa fica muito insegura. Então, o fisioterapeuta é a primeira pessoa que vai colocar a pessoa que fez uma fratura em pé, né? Olha como é complexo. Sim. E a maioria das pessoas não sabe. Tu fez uma cirurgia, por exemplo, de prótese de joelho. A primeira pessoa que vai te colocar em pé e te ajudar a ensinar aquele joelho a fazer o movimento dele de novo é o fisioterapeuta. Uma profissão tão importante, né? E claro, a fisioterapia, ela tem uma gama de especialidades muito grandes, né? Tem a fisioterapia gerontológica, que é que eu atuo, tem fisioterapia respiratória, cardiopulmonar, na fisioterapia pediátrica, né? Enfim, uma fisioterapia pélvica, né? Que é nas questões das continências, né? Urinária, na continência esfincteriana, né? Da questão de todas as necessidades. Uma coisa também que eu acho importante falar é da sexualidade, tá? É. A gente acha que as pessoas idosas não têm vida sexual ativa. E elas têm. Todo mundo tem vida sexual ativa. Né? E até na semana passada, na última aula de uma disciplina do mestrado, a gente teve que fazer um seminário e o meu grupo fez sobre as doenças sexualmente transmissíveis em pessoas idosas. Os números aumentaram muito. É. Por quê? Eu me cuidei a vida inteira, eu não tenho problema nenhum, então eu não vou adquirir nenhuma doença sexualmente transmissível porque eu sempre me cuidei. Ou aquela questão, eu não engravido mais, né? Elas Isso, falam a questão muito. dos tabus, né, da Sim. vergonha, e a pessoa é vista como uma pessoa que não é mais sexualmente ativa, né? Eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso também. Eu acho que é bem importante. A menopausa é um marco na vida da mulher, né? Muda muito depois, né? Isso.
Inclusive, a questão da perda da massa óssea, né? Após a menopausa, que é a questão da osteopenia, né? E depois da osteoporose. A mulher tem ali no pico da menopausa, as mulheres são as que mais sofrem com isso, em virtude de toda a questão da mudança hormonal, né? E sabendo que a maioria das pessoas que vão chegar a ter mais idade são as mulheres, porque as mulheres, elas se cuidam mais, né? Então, é uma questão de saúde pública, né? É verdade. Falar mais sobre isso Falar também. mais sobre envelhecimento, falar mais sobre vida sexual ativa, né? Eu acho que sim, que sobre prevenção em todos os sentidos, em todas as questões, né? Eu acho que a gente tem que abordar mais sobre isso. Explica para nós melhor como é que é o teu dia a dia, como é que funciona o teu trabalho. Vamos supor assim, as pessoas te acham, entram em contato, e aí tu marca, tu agenda Isso, para ir uma avaliação. tu vai na casa das pessoas. E aí, com que frequência tu vai? Como é que funciona? Tu atende um número X de pacientes, que é o que tu consegue dar conta, e aí viram tuas famílias também. Sim, então, geralmente é por indicação de algum médico, né, ou de algum outro profissional da saúde, mas a maior forma que os pacientes chegam até mim é indicação de pessoas que já foram atendidas, né? Então, assim, as pessoas me ligam, perguntam como é que funciona meu trabalho. Geralmente, essas pessoas que me procuram são pessoas que têm maior dificuldade de se locomover, porque pensa comigo, para ti ir para uma clínica, para um consultório, fazer uma sessão de fisioterapia, se tu não dirige, tu precisa de alguém que te leve, né? De algum responsável contigo, não simplesmente pegar um táxi, Sim. né? E dependendo da limitação que tu tem, essa pessoa tem que ficar lá, aguardar a tua sessão e te levar para casa. Então, olha, tudo o que demanda para isso, né? Então, a fisioterapia domiciliar, ela é um facilitador de muita coisa, né? E até na questão da adesão do paciente ao tratamento, né, sugerido. Porque tu tá sempre ali. Então, assim, eu tenho pacientes que eu vou uma vez na semana, tem pacientes que eu vou 2, tem pacientes que eu vou 3 vezes na semana. Isso tudo é avaliado ali na avaliação inicial que a gente faz nesse contato inicial, né? E aí também conforme as condições de cada paciente, né? Em relação a condições financeiras também, né? E tem pacientes que com uma vez na semana eu consigo suprir as necessidades porque eu deixo o tema de casa para os outros dias. Eu criei uma cartilha da fisioterapia domiciliar, que lá tem uma série de dicas e orientações, e lá eu deixo por escrito o que eu gostaria que a pessoa fizesse em alguns dias específicos, né? Teminha de casa, Isso, né? e super funciona. E eu sempre digo para os pacientes e para os familiares assim: eu faço 10% do trabalho. Os outros 90%, quem faz é o paciente e os familiares, né? Aí cria uma questão de engajamento, né? De a gente criar rotina. E então eu faço assim, eu começo a atender geralmente às 8 da manhã, porque os idosos de hoje, eles não são mais os idosos que levantam às 5 da manhã para varrer as folhas na calçada, né? Para tirar o leite, né? Alguns Alguns ainda ainda assim. Mas, e ainda mais agora com a questão do frio, né? Então eu começo a atender a partir das 8 da manhã. Geralmente eu faço 4 atendimentos na manhã até o meio-dia, né? As sessões duram em média 45 minutos para mim conseguir fazer o deslocamento. Eu crio uma rotina assim de organizar os domicílios que seja caminho para mim, que não tenha um deslocamento muito longe, geralmente dá certo, né? E depois, do meio-dia às 2 é o horário que eu tirei para mim, porque a Alexandra de 2 anos atrás, pré-bariátrica, não se cuidava, né? Então, do meio-dia às 2 é o horário que eu tirei, que funciona para mim, para fazer meu exercício. Então, eu vou para academia, eu almoço, e a partir das 14 eu retorno à rotina e até... Aí, geralmente, eu faço 4 ou 5 atendimentos até o fim do dia, até umas 7h30, 8 horas da noite aí. Que bom que tu tira esse tempinho pra ti, né? Então, isso reforça a rotina dos exercícios da cartilha domiciliar, que eu uso como exemplo para os meus pacientes.
Ninguém acorda às 5 da manhã disposto, pulando de alegria, com vontade de fazer exercício. Não. Só que a gente tem que achar na nossa rotina, no nosso dia, um horário pra gente se cuidar. Então, pra mim, funciona no horário do meio-dia. Tem pessoas que acordam às 5 da manhã e vão, porque é o que elas têm de disponível pra se cuidar. Tem pessoas que funcionam melhor de noite. Tem pessoas que funcionam no meio da tarde, né? Então a gente tem que criar uma série de estratégias para conseguir adequar. E não achar desculpas, né? Sempre tem Isso aí. um jeitinho. Achar desculpas porque, assim, o difícil é difícil para todos, né? É difícil ser obeso, é difícil ser sedentário, é difícil ter várias comorbidades, é difícil ser magro, é difícil praticar exercícios físicos e esporte, é difícil se alimentar bem. Então a gente tem que escolher qual é o difícil que a gente quer lidar, né? Hoje eu entendo isso. Há um tempo atrás eu não entendia. Eu só entendia que era difícil estar onde eu estava. Mas hoje eu também entendo que é difícil tu manter uma rotina, é difícil a gente ter adesão, né? A alimentação saudável, a prática de exercício físico, a um sono adequado para cada um de nós, né? E eu acho que se fala muito nisso, se fala, mas não se faz, né? Então, voltando ao que eu falei antes, a gente tem que regar as nossas sementes agora, né? Mas nunca é tarde, tá? Eu acredito nisso. Não é porque eu tenho 90 anos e eu passei a minha vida inteira sem fazer nenhuma atividade física. E voltando pro desafio que tu me perguntou antes, é muito difícil tu conseguir introduzir uma atividade física em uma pessoa que nunca fez nada, que sempre foi sedentário ou que sempre trabalhou muito, né? Porque há anos atrás, a maioria dos idosos de hoje trabalhou na colônia, né? E era assim, era um trabalho exaustivo, de levantar cedo, de fazer muita coisa, de dormir né? Essa era a atividade física. E hoje em dia isso é incomum quase, né? Em alguns casos, sim. Então, um dos desafios também é como é que eu vou conseguir fazer. Então, é aquela questão de eu tenho que achar um horário que seja melhor para mim fazer, né? E isso tem que ser prazeroso, no mínimo prazeroso tem que ser. Então, por isso que eu gosto de usar muito nos atendimentos. Por exemplo, a Andriele ia adorar fazer uma dancinha de TikTok com a Alexandra no final da fisioterapia, mas o Marcelo já não. Entender? Então, tu tem que ver muito Conhecer o paciente também, né? ter as preferências dele, tentar puxar, né? Paciente que gosta de caminhar, de sair de casa. Vamos fazer um exercício lá fora, se tem sol hoje. Vamos caminhar de pé descalço na grama, sabe? E, Alexandre, os teus pacientes são a maior mulher ou homem? Ou também tu atende casais? Como Sim. que é atender os casais, né? Porque imagina ali já na 80, 90 anos, como é que é? É muito legal. Tem pacientes que eu comecei atendendo só ele ou só ela, e agora eles fazem os dois no mesmo horário e não querem mais fazer separados, ou quando eu tô chegando, tem um paciente que ele é um amor, ele tem 94 anos e ela tem 90. Eles ainda dormem juntos, de mãos dadas. Não, assim, ó, é a que coisa amor. mais linda. Tu vê que entre eles tem um amor, assim... É lindo de ver. Eles criaram uma família linda, os filhos, assim, é lindo de ver, sabe? E aí teve uma situação que eu disse, seu fulano, no tal dia a sua esposa não vai, tá? Porque ela marcou um outro compromisso. O senhor gostaria que eu viesse pro senhor fazer sozinho? Não, querida, tu deixa. Eu só vou fazer quando a gente faz junto. Ai, É que tão amor, lindo, é sabe? lindo. E sim, tem essa possibilidade de eu conseguir fazer o atendimento para dupla, para o casal, né? Conforme a condição de cada um, mas sempre tem como adaptar. Sempre tem. E isso se torna dinâmico, né? Claro. E eles gostam muito de competir. Ah, eu ia falar exatamente isso. De competir. Às vezes eu chego e eles estão assim... meio para baixo, né? E aí eu proponho atividade com bola, com isso, coisas dinâmicas.
e instigar a tua competição, nossa, no fim do atendimento é outra cara já, sabe? É bom. É bem legal. É bem legal. Os exemplos que tu deu da bola e tal, não tem desculpa, né? Porque todas as pessoas, independente da condição, conseguem fazer algum movimento, algum exercício, né? Até quem é mais jovem, daqui a pouco a pessoa, ao invés de ir de carro até o mercado da esquina, pode começar a caminhar aquele Isso trechinho, aí. né? Já é um exercício. E quem está numa cama pode fazer exercício com a bola, alongamento. Pode. Tu sempre tu adapta o exercício à condição da pessoa, né? Isso aí, sempre tem possibilidades. Sempre tem. Sempre tem. A questão da adaptação, assim, o ser humano é adaptável, né? Todos somos adaptáveis às situações, né? Aos momentos, e eu acho que a gente tem que usar isso de uma forma positiva, né? E assim, eu sempre dou um jeito de adaptar, eu estudo muito, eu gosto de ler Deixa o muito. tema de casa. E deixo o tema de casa. Sempre tem alguns fazem, alguns não fazem. E o mais legal é que eles me dizem: eu não vou mentir, eu não fiz esse tudo certo, né? Então é 1 hora que tu passa com eles. E isso, basicamente, Basicamente. 1 hora. E deve ser muito bom, porque é maravilhoso pra ti e pra eles, É né? o que eu Tu vai te com falei aquela antes. sensação assim. Às vezes eles me fazem mais bem do que eu faço pra eles, né? E assim, ó, sempre tem um mimo me esperando. É o cafezinho, né? Ai, eu fiz um bolinho sabe? O bolinho sempre tem. É que eles têm sempre muito amor pra dar, né? Muito. Muito amor pra dar. E às vezes no início, no contato inicial, a gente sempre fica com, né? A gente cria uma barreira, né? Eu digo a gente da parte de quem está me recebendo, né? Mas assim, ó, em 1, 2, 3 sessões, tu vê assim que o negócio desanda de uma forma positiva, que eu tenho pacientes de 70, 80 e poucos anos que me mandam WhatsApp. Olha o que eu fiz, olha não sei o quê, olha no Instagram, vem as coisas e me mandam os links, olha isso, olha aquilo. É muito legal essa interação. Não se faz mais idoso que nem antigamente. Não se Verdade. O idoso agora acorda às 8, ele olha as redes sociais, olha o WhatsApp, olha Netflix. dança TikTok. Dança TikTok. TikTok. Mas é muito legal, assim. E como eu fui criada e convivi muito com os meus avós e de descendência italiana, a maioria dos pacientes que eu atendo é de descendência italiana, eles falam italiano comigo como se eles estivessem falando entre eles. E eu compreendo tudo e eu consigo falar. Eu acho que isso nos prende mais, sabe? Mas isso, claro, isso é porque eu tive uma criação assim, não quer dizer que os outros fisioterapeutas tenham que fazer isso, não. Isso é muito peculiar de cada um. Mas eu acho que isso torna mais leve, sabe? Que nem eu te falei antes, não fui eu que escolhi a fisioterapia, foi ela que me escolheu. E cada vez mais eu tenho a certeza disso, e cada vez mais eu tenho a certeza de que eu preciso continuar estudando o envelhecimento, de que é a minha missão. E que é a minha missão levar leveza para as pessoas, para casa das pessoas, de levar energia positiva, de criar daquele momento, daquela 1 horinha que eu tô ali com eles, um momento de prazer, um momento lúdico, né? De criar um desfecho positivo sempre, de falar bobagem, de dar gargalhada. Eu tenho um paciente meu, não vários, né, que me diz assim: nossa, Ale, a tua gargalhada é marca registrada, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que levar leveza, né? A gente Com tem certeza. que, de uma forma prazerosa. Eu tenho isso como uma missão, sabe? E eu me sinto muito bem fazendo isso. Imagina bem, é nós, né, que estamos aqui com a sua presença. E Alexandra, onde que eles te encontram, né? Se alguém quer te contatar para o teu trabalho, com as redes sociais. No Instagram, né? No Instagram eu uso lá como Alexandra Spolt Fisiogeronto. E no Facebook como Alexandra Spolt. Também lá tem os meus contatos lá. Que a gente tem um mundo com mais pessoas idosas, né? Exatamente. Que a longevidade só aumente, né? Pessoas idosas ativas, né? Ativas, Com né? certeza. Ativas, bem, né? Que nem eu falei antes. Que não é porque a gente tem algumas comorbidades que a gente não possa envelhecer saudável, né?
Se a gente se cuidar, se a gente prevenir. Eu acho que a grande questão é a prevenção. É a prevenção. Tem uma pergunta que a gente sempre faz, que é para botar a pessoa pensar, imaginar como é que seria num outro mundo, né? Tá. Se tu tivesse a oportunidade de fazer tudo diferente, de mudar como foi tua vida, talvez ter se cuidado mais, ter feito exercício mais cedo, ou ter agido diferente, o que tu teria feito diferente se tu tivesse um outro universo e lá tu pudesse começar tudo de novo com a experiência que tu tem hoje? Nossa, se pudesse começar com a experiência que não é muita, né? Porque eu tenho 32 anos, mas como essa tua pergunta é muito interessante, né? Porque talvez amanhã, a resposta seria diferente já, né? Sim. E eu acho que sim, que usando a experiência que eu tenho hoje, os momentos de vida, eu vou te ser bem sincera, eu acho que eu não mudaria. Porque se eu cheguei até aqui hoje dessa forma, talvez se eu tivesse mudado algum desfecho anterior, Tu não estaria aí. tu entende? Eu não teria essa visão diferente de respeitar a dor do outro por causa das situações que eu passei, né? De ver as coisas assim. Eu sou uma pessoa muito visual, muito. E isso me torna extremamente chata. Sim, eu sou a Alexandra, é uma pessoa muito chata. E as pessoas mais próximas que convivem, tem uma amiga minha que me diz assim, ela vai saber agora, quando ela ouvir isso, ela vai dizer, ai, Ali, tu é muito chata. Eu digo, meu anjo, se tu sabe que eu sou chata, por que tu diz que eu sou chata? Mas é a questão de assim, ó, se eu tô indo pra um domicílio e eu vejo uma planta florida, nossa, que lindo. Às vezes eu digo pro meu marido, tu viu a estação que eu mais gosto é o outono, quando tem aquela troca da cor das folhas, sabe? É muito lindo. Eu sou muito visual. Eu gosto muito. As pequenas coisas me chamam a atenção. E quem sabe eu vejo as coisas dessa forma porque eu dou importância para as pequenas coisas. Eu não almejo ter. Eu acho que isso é muito particular de cada um. Eu não almejo ter um carro 0 quilômetro. Eu não almejo ter 50, 60 anos de idade com 3 apartamentos e 5 salas comerciais. E eu almejo chegar nos 50 anos, se eu chegar, bem. Porque eu acho que a simplicidade é a base de tudo, né? A gente precisa de pouco para ser feliz. A gente precisa de pouco para viver bem. Eu acho que o básico bem feito, né? E eu acho que a gente tem que se cuidar. A gente precisa, assim, eu sempre digo, obrigado, psicólogas, por existirem. Tenho colegas do mestrado Sim. que são psicólogas. Um dia eu falei para elas numa aula, eu disse, gente, vocês são abençoadas. São necessárias, né? São necessárias, né? A gente tem que entender, que nem eu falei antes, que a gente não é autossuficiente sempre, que a gente precisa de ajuda, que a gente tem que se dar conta que a gente precisa do outro. E nós estamos aqui para isso, né? Eu não sei se responde a tua pergunta, porque eu Respondeu, vou... tá. Ótimo. Que resposta maravilhosa, né? Alexandra, muito obrigada pela tua participação. Então é com essa mensagem maravilhosa que a gente se despede. Então, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer imenso poder estar aqui com vocês. Até mais. Até mais. Até mais.